profeta Ageu, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Profeta Ageu, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 12 em diante. Glória a Deus. Está escrito, Ageu capítulo 1, versículo 2: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura não é para vocês tempo de habitarem nas suas casas forradas, enquanto esta casa ficará deserta? Versículo 5. Olha o versículo 5, subiu da Bíblia. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem os seus caminhos, semeiem muito e recolham pouco, comem, porém não se fartam, bebem, porém não se saciam, vestem-se, porém ninguém se aquece, e quem recebe salário recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere os seus caminhos, suba ao monte, traga a madeira e edifique o templo. Então dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperavam muito, mas veio pouco. Esse pouco, quando trouxeram para casa, eu dissiparei com um sopro. E por que? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que está deserto, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o orvalho sobre vocês, e a terra não produz os seus frutos. Eu mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor seu Deus o enviou, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. E a igreja glorifica ao Senhor nesta noite. Vamos meditar nessa palavra. Eu estava orando e meditando nessa palavra, e Deus falou muito forte no meu coração. E eu quero intitular essa palavra: a prioridade que reposiciona o coração. Nós temos aqui um dos profetas menores, o profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, depois do capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Nós vemos aqui Deus tinha uma promessa para o povo, como no versículo 13 que nós lemos. Deus assim era com o povo. Só que interessante que nesse texto que nós vamos ler, nós vamos aprender algumas coisas, e por isso que nós sempre falamos aqui que quando nós colocamos em prática, a vida cristã é essa: é ouvir e colocar em prática aquilo que nós ouvimos, a palavra do Senhor. A vida ela é organizada
Ou seja, os projetos avançam, porém há um movimento silencioso acontecendo. E é necessário sempre um posicionamento para que nós vivemos ou vamos viver as promessas de Deus. Se nós só vamos viver as promessas de Deus quando nós estamos posicionados e obedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai cumprir na vida daquele que der ouvido. Por isso a Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor, é condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de fazer conforme está escrito, serás bendito. É interessante que serás bendito na onde quer que você pisar. Deus tem uma promessa, a promessa é: onde você pisar a planta do teu pé, se você ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor quer dizer obedecer. E por isso que Deuteronômio vai dizer: obedecer, serás bendito na cidade, serás bendito também no campo, serás bendito em tudo que você fizer. Mas é necessário obedecer. Por isso que um dos livros, ou 1 Samuel, 2 Samuel, vai falar sobre: é melhor obedecer do que sacrificar. Certa feita, o rei Saul, ele decidiu sacrificar não obedecendo aquilo que Deus disse, e por não cumprir a palavra que Deus disse para ele fazer, a Bíblia diz que Deus a rejeitou o seu reinado. Porque ele quis fazer da maneira dele, do jeito dele. E eu sempre digo, não é como diz o louvor, não é, tem que ser do jeito de Deus, e do jeito de Deus é muito melhor, irmãos. Nós vemos nesse texto, Ageu prioriza o que reposiciona. Ageu profetiza no período após exílio. O povo viveu 70 anos no exílio babilônico. O povo ali foi subjugado, e o povo está ali vivendo debaixo de uma servidão, debaixo de um jugo, por conta das suas escolhas. E aí vem a vontade de Deus, que Deus, a vontade permissiva. Eu vejo alguém dizendo: mas puxa vida, Deus permitiu porque nós escolhemos os caminhos. Deus não quer ver ninguém ou que alguém se perca. Mas as nossas escolhas fazem com que abra legalidade para algumas coisas que às vezes na frente nós vamos sofrer e chorar. Deus sempre vai dizer, e a palavra do Senhor diz em Jeremias, que diz que o pensamento de Deus é muito melhor do que o nosso, mais alto do que os nossos. Só que os nossos caminhos, Deus, Ele conhece os nossos caminhos às vezes não é favorável e condizente com aquilo que Deus vê. E por isso que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós vemos Ageu agora, um caminho de reposicionamento. E reposicionar, irmãos, é difícil, mas tem e é necessário às vezes. Nós vemos aqui a reconstrução, nós vemos no primeiro momento a euforia, o retorno do lugar, a rotina, o desânimo enquanto cuidava das suas próprias casas. É interessante que nesse texto o povo viveu 70 anos, agora o povo está livre. Deus não estava aqui sendo um Deus carrasco, mas as prioridades que Deus olha em nós. O povo estava cativo 70 anos, só que agora o povo está livre, agora o povo começa a construir. É interessante que agora as casas que eles começam a fazer não é casinhas, eles começam a fazer casas muito bonitas, de cedro, e naquele tempo o cedro era valioso. Eles começam a fazer as suas casas, e a Bíblia diz nesse texto que eles colocam até forros. Olha que interessante, a Bíblia dá detalhes que eles colocam forros, e eles deixam as suas casas bonitas. E nesse momento não tem nenhum pecado nisso, mas a prioridade, ao invés deles fazerem para Deus como eles fizeram para suas casas, agora eles trocam os valores. Sabe o problema de nós nesses dias? Que a gente troca o que é prioridade, do que é essencial para as coisas do céu. E por isso que a gente às vezes se pergunta: por que eu tanto faço e nada dá? É igual essa palavra
O povo trabalhava, mas parece que não rendia o dinheiro. Era como se entrasse e caísse num saco furado, e nada valia, e não tinha prosperidade, porque ele trocava os valores. E quando se troca os valores, aí tem um problemão grande. Mas vamos olhar para essa história. Ele falou o povo que estava exatamente assim, ocupado, mas vazio. E por isso que eu sempre digo que a correria, eu não sou, nós estamos inseridos nisso, e a correria, né? A gente encontra o irmão, puxa, eu estou na correria, vamos fazer um negócio, mas vamos parar um pouco, vamos sentar um pouquinho, vamos dar uma respirada, né? Vamos pensar um pouquinho. Puxa, é essencial isso, tem valor eterno nisso. Ou eu estou dando muito valor para as coisas secundárias, deixando a minha casa, a minha família, minha esposa, meus filhos, deixando aquilo que é prioridade, e depois eu vejo hoje vivendo num mundo do secularismo, numa correria tão grande, e eu vejo muita gente que impõe por suas escolhas. Parecia ser essencial no momento, trabalhar e tudo bem, mas só que aí tomou conta. E de repente a família ficou de lado, de repente a família cansou. E aí de repente com isso veio algo para alguns. Olha, não estava no script aqui. Aí de repente alguém diz, olha, aí quem sabe, né? Eu estou fazendo exemplo. Aí a esposa chegou e falou, filho, olha, não sei. Mas cansou por quê? Eu cansei. Aí eu não aguento mais. Eu estou fazendo uma analogia, eu quero que, por isso que culto é isso, é você pensar. Você só vive na correria. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Quando eu falo homem, eu falo mulher. Ô irmão, a gente tem que pensar o que é valioso. Eu tenho ali minha esposa, eu tenho 2 filhos em casa. O que é valioso para mim, irmãos, é minha família. Eu creio que para você também. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua família. De nada vale, irmãos. Eu vi uma palavra, eu gosto de pensar muito, eu gosto de ler algumas coisas. Eu gosto às vezes de notar e às vezes eu posso também. De que adianta a gente ser um valentão lá fora e dentro de casa a gente ser uma farsa. Que adianta eu ser um valentão lá fora e vamos e tal, e dentro de casa eu sou uma farsa. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite que nós possamos ver como esta palavra aqui, ver que, qual é a prioridade. As prioridades alinhadas com colocar Deus em primeiro lugar. Redefine todas as áreas da vida. Se colocarmos Deus em primeiro lugar e pedir, Deus, olha Senhor, eu não estou sabendo administrar isso, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para conduzir a minha casa, o meu lar, as minhas finanças. Me dá sabedoria, Senhor. Pode ter certeza que Deus dará sabedoria, mas você tem que priorizar o reino de Deus. É interessante que nesse contexto, o profeta Ageu, ele continua dizendo, e nós aprendemos, e temos que ter coragem para reorganizar as prioridades e reposicionar o nosso coração. Eu estou aprendendo muito, porque primeiro a gente, irmão, eu estou aprendendo uma coisa que não é o outro, que o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo. É porque, lembra de Moisés? Moisés ficou 40 dias no monte, e ele lá, tendo revelações, irmãos, de Deus e aquelas coisas mais lindas do mundo. Mas a realidade da vida está lá embaixo, depois do monte. Tem gente que espiritualiza tudo, vive uma vida de espiritual, mas só que tem um mundo natural para vivermos.
está lá vivendo as experiências com Deus, mas só quando ele desce agora, ele começa a ver algo que está fora do que ele imaginava. E a Bíblia diz que ele fica irado, ele fica bravo, e ele pega 40 dias que ele estava escrevendo, Deus dando a revelação para ele que ele deveria escrever, e por ira ele pega e quebra aquele negócio. E aí ele fica irado. A Bíblia diz que Deus olha para ele e disse: Moisés, por que você quebrou a tábua? Se nós fôssemos olhar com outra ótica, a gente diria: não foi por causa do povo, mas não é por causa do povo. Interessante que o povo fez com que ele fizesse isso, mas a escolha foi dele de quebrar a tábua. Vocês estão entendendo? Às vezes nós quebramos as tábuas. O que é a tábua? Às vezes o comprometimento. Às vezes nós quebramos a tábua, o relacionamento com Deus, a amizade, o amor, o trato, a devoção para Deus por causa de pessoas. E se nós olhássemos dizendo: eu quebrei a tábua, porque Deus pergunta para Moisés, não foi para o povo. Deus sabia que o povo era desobediente. Por que você quebrou a tábua? Quando a gente reconhecer isso, a nossa vida vai mudar radicalmente. Quando a gente olhar para foi eu que errei. Eu que tomei a escolha errada. Não foi por causa de fulano de ciclano, não foi por causa de fulano de ciclano, foi por causa de mim mesmo, das minhas escolhas. E quando nós posicionamos, pode ter certeza que Deus é o Deus que olha e vê a intenção do nosso coração, e Ele está pronto para nos perdoar e nos colocar de volta ao caminho certo. É isso que precisamos. Precisamos entender onde a história acontece. Imagine, vamos trazer aqui 520 anos antes de Cristo. Um período terrível, 70 anos escravo. Agora o povo está livre. Quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu que voltassem, retornassem a Jerusalém, e eles estão agora eufóricos. A missão era clara: reconstruir o templo. Olha, vocês vão reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus, o símbolo da presença magna de Deus, que era o templo naquele tempo. Eles lançaram os alicerces, confessa o primeiro momento, capítulo 3 de Esdras. E eles estão ali construindo, todo eufórico, todo cheio, sabe, irmão? Não é assim, todo começo é alegria, não é assim? Todo começo é aquela alegria, né, irmão André? Vamos fazer. Só que vai chegando a hora que as forças vão acabando, as crises vão vindo, os problemas vão vindo, e a gente vai dançando. Por isso que Abacuque diz: Senhor, lembra do teu Criador no meio. Aviva a tua obra no meio, Senhor, porque sempre no meio acontece os desânimos. Isso é comum, e Deus sabe que acontece. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Nós precisamos de um avivamento mais, e o avivamento que nós tantos falamos começa primeiro em nós, irmãos. O avivamento começa uma mudança radical da mente, uma metanoia, uma mudança de pensamento, porque se a minha vida for transformada, pode ter certeza que algo vai mudar nessa geração, se eu e você pensar com a mente de Cristo. Esse povo agora, eles lançam os alicerces, só que agora vem a oposição, vem os inimigos. Quando se posicionamos, sempre vai vir lutas, como eu falei na quinta-feira. Vai vir luta de todos os lados para te desanimar, para te parar, para você parar de glorificar a Deus, parar de ter comunhão com Deus, parar de cultuar o Senhor. Vai vir sempre. A obra parou porque aconteceu depois. O tempo passou, a euforia inicial deu lugar à rotina. Aí agora começa uma vida rotineira. E aí que é o perigo. Ageu mostra que nesses 16 anos de paralisação, o povo não ficou parado. Eles simplesmente mudaram o foco. Tudo bem.
Nós montamos o alicerce do templo, aí os inimigos vêm, então agora eles param e agora eles começam a reconstruir as suas vidas. E o texto que nós lemos, olha que interessante. Eles construíram as suas casas e não era casebres, o texto fala, era casas forradas com madeira de cedro. Era um luxo da época. Enquanto a casa de Deus estava largada. E quando eu estava meditando nisso, meu Deus do céu, eu falei, Jesus, eu preciso melhorar. Enquanto a casa de Deus estava largada, abandonada, as ruínas, e as casas deles tinham acabamento, fogo, coisas mais lindas, mas a casa de Deus estava abandonada. Nós vamos aprender algumas lições nesse texto. Muitos organizam tudo menos a vida espiritual. Eu sei que eu faço também isso. Tenho sonhos. Às vezes falo, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não estou isento disso, ser hipócrita. Mas isso não é tudo. Isso não pode ser o nosso tudo. Isso passa. Qual é as prioridades? Quando Deus fica em segundo plano, tudo perde equilíbrio. Já parou para pensar? E por isso que alguns de nós se perguntam, por que eu trabalho tanto, eu faço tanto? Me parece que eu não saio do lugar. Não é falta de tempo. Escolha a prioridade. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem de reflexão. Qual é a prioridade? Porque, irmãos, eu sempre falo aqui, trabalhar é digno. E a Bíblia está, digno é o trabalhador do seu suor. Mas trabalhar em excesso é escravo. E Deus não quer escravo, Deus nos chamou para ser livres. O problema do povo não era a falta de recurso, o problema não era a falta de tempo. Eles tiveram tempo, dinheiro para cuidar do conforto pessoal. O problema era a prioridade. Eu estou dizendo que é pecado você ter. Eu sempre digo, irmão, o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Você pode ser um milionário, mas você tem que governar o seu dinheiro. E não o dinheiro governar você. Você viver para isso. E aquela euforia, meu Deus do céu, e parece que vai acabar. E se acabar, muitos morrem, pulam do prédio e morrem. Por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro. A Bíblia diz, onde está o teu coração, está o teu dinheiro. Mas o nosso coração está no Senhor que fez os céus e fez a terra. Então, em nome de Jesus, se você e eu priorizar o reino de Deus, pode ter certeza que a prosperidade de Deus vai nos alcançar. Ageu faz uma leitura profética da economia deles. Ele diz, vocês semeiam muito, é interessante, é o texto, irmão. Vocês semeiam muito, colhem pouco. Comem, não se pagam. Você recebe salário, mas é como se guardassem um saco furado. Ageu capítulo 1, versículo 6. Havia uma sensação de frustração constante. Corriam atrás do vento. A lição de Ageu é atemporal. Ou seja, quando Deus é colocado em segundo plano, aí que é o perigo. Tudo que colocamos em primeiro plano perde o sabor. Uma vida ocupada não é sinônimo de uma vida abençoada. Se eu e você que está trabalhando muito, prosperando pouco, talvez seja a hora de olhar para o centro da nossa vida. Quem está regendo a nossa vida? É o nosso Senhor? Porque, irmão, se nós aprendemos, se Deus for o centro da nossa vida, pode ter certeza que Deus vai prosperar a sua vida. Aqui não é uma mensagem, como que diz, né? Mas a Bíblia tem. É só a gente que não sabe, né? Deus quer que. A Bíblia diz que o melhor da terra é para quem, irmãos? Para nós, né? Que o melhor da terra é para nós.
Mas a gente tem que querer e andar conforme a palavra do Senhor. Por isso que a Jó continua dizendo: uma vida ocupada não é sinônimo de uma vida abençoada. Uma vida de correria, sem descanso. E por isso que é um chamado à reflexão. E aí por isso que ele continua dizendo, capítulo 1, versículo 5 a 7, vai dizer: considerai os vossos caminhos, ou seja, olhem atento, estejam bem percebidos, olhem o que vocês estão fazendo. Agora, Ageu não fica apenas clamando, ele faz um convite a um autoexame. Considerai, ele está dizendo: preste atenção, pensem bem. É uma chamada à sanidade mental e espiritual. Ele está dizendo: parem de correr, sentem-se, analise os resultados, comece a avaliar. Está compensando ou é desgaste? E aí é desgaste com o filho, desgaste com a esposa, desgaste com o esposo, é desgaste com o empregado, é desgaste com um monte de coisa. E Deus não quer isso para nós, uma vida sem paz. Porque a paz de Deus é aquela que excede todo entendimento. Se colocarmos Deus como centro de tudo na nossa vida, pode ter certeza que os nossos negócios serão bem-sucedidos para a glória do nome do Senhor. Por isso que a coragem aparece no momento em que esta lógica é interrompida, quando reconhece que foi deixado para trás. Revela mais do que parece. Porque o que é continuamente adiado, não permanece neutro. E aí temos que pensar. Ele expõe com clareza crescente aquilo que realmente ocupa o centro. E se tem algo no lugar de Deus, irmãos, é noite de nós revermos e dizer: Deus, volta para o lugar que nunca deveria sair, que é o centro do meu coração, da minha vida, das minhas emoções. Que eu possa refletir que Cristo, Ele vive em mim, como Gálatas 2:20, Paulo vai dizer: a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, a qual se entregou por mim, em amor. Eu vivo para a glória de Deus. Ele vê uma alegria plena com isso, porque Cristo agora é o Senhor da vida dele. E se Cristo é o Senhor da vida dele, pode ter certeza que pode vir o que vier, não vai sufocar e muito menos matar a sua fé e esperança, porque Ele tem um Senhor que rege a sua vida. Ageu continua dizendo: o problema não está lá fora, o problema está na casa de Deus, que está deserta, dentro, olha que interessante, de vocês. A reflexão é necessária. Quais frutos a sua rotina atual tem gerado? Ele está dizendo assim: olha, vocês fizeram muito bem, vocês construíram, colocaram fogo nas casas de vocês, deixaram coisas mais belas, só que a casa de Deus, agora estou falando espiritualmente agora, eu não estou falando dessa aqui, eu estou falando dessa aqui, a casa de Deus. Por isso que diz lá em Coríntios que nós somos santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio, não é de quatro paredes, Deus está dentro de nós. E aonde está o nosso coração, se Deus não é o centro do nosso coração, da nossa vida? Quais frutos, irmão? Fruto de arrependimento? É interessante que a frustração vem de satisfação. Come, mas não se farta. Eu vejo pessoas assim. Não tem alegria, meu Deus do céu. Tem de tudo, mas não tem alegria. É uma agitação sem processo. Salário em saco furado. Frieza espiritual disfarçada de cansaço. É aquela canseira, é aquele enfado, não tem aquela alegria. Mas em nome de Jesus, Deus não nos quer ver dessa forma.
entrarmos no culto e parece que a gente está entrando num velório, que não temos alegria da salvação e prazer de buscar ao Senhor, como diz o salmista, aleluia. Quando entramos na presença do Senhor, temos que celebrar e apresentar a Ele com cântico, independente do momento que nós estamos vivendo. Mas a pergunta é: onde está o nosso coração? Porque se o nosso coração está em Deus, pode estar passando o que passar, nós vamos ter alegria plena. Você já viu, irmão, no meio das lutas, a Bíblia diz assim: tenham paz. A resposta ao encorajamento, do desânimo à glória. Olha que interessante. Agora, a gente começa dizendo: o povo ouviu, temeu. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir da palavra. E obedeceu. E quando eles decidiram se mover agora, é interessante, irmão. Agora, isso aqui é lindo, ó. Deus liberou uma palavra para eles. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, usando o profeta: eu estou com vocês. É interessante. Deus, Ele se importa conosco, irmão. Deus não quer ver ninguém, sempre digo isso aqui, Deus não nos quer ver chorando. Deus não quer ver pranteando. Deus quer que nós simplesmente obedeçamos a sua palavra. E se obedecermos a sua palavra, pode ter certeza que Deus vai abençoar a nossa vida, mas vamos ficar debaixo da palavra do Senhor. O povo viu e temeu ao Senhor e obedeceu. E quando eles decidiram se mover, por quê? Primeiro tinha uma palavra de Deus: eu sou convosco. Deus não age antes da nossa obediência. Deus só se move quando nós obedecemos a sua palavra. Aí Deus se move. Por isso que Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É interessante que se nós clamarmos, por isso que a Bíblia diz que toda ação tem uma reação. A minha ação é orar, e a reação de Deus é ouvir a minha oração. Ele não é obrigado, mas é o que está escrito no texto: clama a mim e eu vou responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você quer a resposta de Deus? Então clame a Deus. Deus, Ele vai atender a sua necessidade, vai alcançá-la. Você crê nessa noite? Eles recomeçaram agora a obra, mas aí veio outro problema, veio o desânimo. Oh, irmão, parece os dias de hoje. Por isso que eu digo que a Bíblia é tão maravilhosa, ela é mais atual do que o jornal que foi feito no dia de hoje. Eles posicionaram: ô irmãos, aqui para nós, querido, igreja do Deus vivo, eu sei que tanto eu quanto você, quando nós nos posicionamos, você é melhor. Aí acontece algumas coisas e você diz: meu Deus do céu, mas sabe o que aconteceu? É porque enquanto você estava parado, estagnado, de boa, como diz o provérbio popular, aí o dia fala assim: ele está de boa mesmo, ele não ora mais, não busca mais, não lê Bíblia mais, não vai para o culto, então eu não vou fazer nada não. Mas quando você diz: agora eu vou orar, agora eu vou buscar, agora eu vou adorar, agora eu vou ter comunhão com meus irmãos, agora eu vou perdoar, agora eu vou amar, agora eu vou viver a palavra de Deus, agora eu vou fazer. Aí o diabo se levanta. Por isso que sempre vai acontecer essas coisas, mas com isso, aleluia, você não pode parar com o desânimo, porque quando eles se posicionaram, veio o desânimo. Agora interessante, parece um retrato desses dias. Os mais velhos que tinham visto o glorioso templo de Salomão, é interessante, né? Eles tinham presenciado, olhavam para aquele novo projeto. Era pequeno, era simples, sem ouro, sem grandiosidade. O primeiro templo era o templo todo de ouro, diz os estudiosos, que tinha 12 leões de ouro maciço, puro, nas escadas, porque o Salomão, o homem, era tão enjoado, o homem enjoado. Ele diz assim: eu quero ouro maciço. As paredes coloca ouro, coloca cedro, coloca, para Deus é o melhor. Só que agora esse templo foi destruído. Agora eles começam um novo templo. Não era um templo glamouroso,
um templo bonito, era um templo simples. Só que aí vem o quê? Os velhos começam a dizer, puxa vida, o primeiro templo foi tão maravilhoso, esplêndido, chamativo, e esse templo agora é tão simples. Sabe o que eu vejo isso? Parece os dias de hoje. É aquele passado que a gente fica lembrando, quanto que eu lembro muito também, né? A gente fica dizendo porque lá atrás era assim, lá atrás era assim, lá atrás era assim, o povo fazia assim, e não sei o que, e não sei o que. Ô irmão, nós estamos vivendo outro tempo. E Deus fala para mim, viu, lá atrás era assim, por que não continua? O problema não é lá atrás, o problema é agora, é você. Entendeu, irmãos? A gente não pode ser saudosista, só viver lá no passado. Temos que lembrar das coisas boas, sim, mas nós estamos vivendo agora o presente tempo. Eu tenho que buscar, se lá no passado eu buscava, tive experiências com Deus, também nesse tempo eu terei experiências com Deus, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Os mais velhos que tinham visto o tempo glorioso, olham para aquele novo projeto, eu era pequeno, simples, Senhor, começaram a chorar de tristeza. E eles choravam. Esdras capítulo 3, versículo 12. Quantas vezes nós fazemos assim, né, irmãos? Olhamos para o passado e dizemos, no meu tempo. Se eu tivesse a fé que tinha antes, né? Eu costumo ver muito isso, eu creio que vocês também. A minha vida espiritual nunca mais será como era. Aí muitos dizem, nossa, antigamente eu orava, pastor, antigamente eu subia monte e descia monte, antigamente eu saía a visitar, e a pergunta é que não quer calar, é porque hoje não faz o que fazia antigamente. É tempo da gente nos organizar, olhar para dentro de nós e fazer bem melhor do que era. Deus responde o desânimo. Eu amo esse Deus. Olha que interessante. Deus responde ao desânimo com uma virada de chave. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. O irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele pode fazer algo tão poderoso na sua vida, na minha vida, que a gente olha e diz, meu Deus, aquela primeira construção foi tão bela e bonita, tão maravilhosa, e agora, meu Deus, parece que não está fluindo. Aí Deus agora desce e fala com o profeta Ageu no capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Com isso seria possível a construção era menor, porque a glória não está na aparência externa. A glória está na presença de Deus. Ô irmão, Deus não estava preocupado se era bonito, se era ouro, se era prata, se era cedro. Não. Deus estava preocupado porque se Deus está, pode ser uma casa de taipa, como diz no Pernambuco, a glória de Deus é o que basta. Eu costumo dizer, sabe por que o lugar se torna santo? Porque quando Deus está no lugar, é santo. Vou fazer um exemplo aqui que quero que você pense. Deus falou para Moisés, não está cheio para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aquele lugar se só tornou santo porque Deus desceu. Se Deus descesse em uma casa de prostituição, o lugar se tornaria santo, porque Ele é santo. Pastor, Ele não é santo, não é? Entendeu? Não é um lugar, mas o Deus que é santo, que faz o lugar ser santo. Só que a gente, homens carnal, a gente fica, meu Deus, como assim? Deus é poderoso, irmão. Vamos lá para onde terminar. Agora Deus é tão maravilhoso que Ele vem para fazer com que o povo saia do desânimo. Deus está dizendo, parem de chorar do passado. Eu não estou preso ao tamanho das suas estruturas. Deus está dizendo assim, você está preocupado com o templo belo, formoso, eu não estou preocupado com isso. Eu estou interessado na sinceridade da busca. Ô irmão, aqui para nós.
pode ser muito melhor do que já foi. Não, você não está no culto, não é possível. Pode ser melhor do que já foi lá atrás. Lá atrás era uma bênção. Eu costumo ouvir muito, né? Porque lá atrás, na hora do ensaio, irmão, eu já presenciei, na hora de ensaio, Deus manifestar, aparecer culto. Por quê? Porque tinha entrega. Na hora do ensaio era choro, era alegria, era prazer de ensaiar. Parecia ser culto, porque o povo vinha para ensaiar, para louvar a Deus e vinha com interesse de coração, quebrantamento. Hoje a gente marca um ensaio, nossos irmãos que estão na frente do ensaio das irmãs, dos varões e tal. Ô irmão, e aí a gente vem, e aí uns ficam olhando para o teto, olhando para onde, oh meu Deus do céu. E a gente se pergunta por que a presença de Deus não vem no culto, porque a gente está desligado da terra. A gente está ligado mais na terra do que nas coisas do céu. Quando a gente se ligar nas coisas do céu, aí vai ficar bom, irmão. Quando a gente trocar os valores, o que é prioridade, essencial, colocar Deus no centro, tirar as coisas secundárias, ficar aí, porque agora eu vou adorar a Deus, eu vou ensaiar, eu vou meditar na palavra, eu vou ouvir a palavra, vou guardar a palavra e eu vou, aleluia, pregar a palavra do Senhor também. Mas enquanto a gente ficar simplesmente terceirizando, não, porque não fulano, Beltrano vai ser, não é fulano, é você, é nós. Deus está interessado, sabe o que? Na sinceridade da nossa busca. Se eu estou ali, a glória de Deus será maior. É isso que basta. Você pode estar na tua casa buscando a Deus com sinceridade, Deus pode te visitar lá. Não é simplesmente chegar aqui nesse ambiente, né, de culto, para Deus manifestar sua glória e seu poder. Não. Culto não se baseia em 2 horas. Culto é uma vida. A minha vida tem que ser um culto para Deus. Mas a gente virou tão religioso que a gente só entende culto quando chegamos aqui. Culto não. Não. E a nossa casa, a gente não cultua, não? Ou só leio a Bíblia quando eu vou pregar? Eu estou falando para mim, né? Ou só leio a Bíblia quando eu venho pregar. Aí quando eu não vou pregar, eu não leio a Bíblia. Nós, como cristãos, nós temos que ler a palavra do Senhor. O Senhor falou para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Medita na minha lei. Deus sustenta aqueles que decidem retornar. Por isso que eu sempre digo, irmão, a salvação não é para todo mundo, não. É para quem quer. Embora seja para todos, né? Mas nem todos querem. Ninguém quer. Você pergunta aí no mundo, as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo tão terrível que as pessoas zombam de Deus, né? Principalmente agora, né? Amaldiçoa Deus, fala um monte de coisa para Deus. E alguns com as suas próprias bocas dizem assim: não, eu quero ir para o inferno mesmo, não quero. Não, o céu é muito devagar, o céu lá vai dar um bicho. Nós estamos vivendo um tempo dessa forma. Mas eu continuo dizendo: eu quero ir para o céu. O meu propósito é morar no céu. A minha morada já está preparada. E o meu destino é o céu e ponto final. Mas cuidado com o secularismo, irmão. Cuidado com o secularismo. Por isso Deus, Ele não abandona quem busca uma reestruturação. A glória futura não depende da aparência externa ou da grandiosidade arquitetônica, mas da presença de Deus. É isso que basta. Talvez nós estejamos pensando: eu quero voltar para Deus, mas meu passado era tão melhor, eu pequei tanto, sou tão fraco. Hoje Deus diz: a glória da sua última casa pode ser maior. Seu futuro com Deus pode superar o seu passado, porque é a presença dele que faz a diferença e não a sua capacidade. Nós não somos salvos pelo que eu sei.
de Cristo, mas pelo que Ele já fez por mim. Algumas pessoas dizem: o melhor de Deus vai vir. O melhor de Deus já veio faz mais de 2000 anos. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso morreu aqui. E quem enxugará? Quem disse foi o próprio Senhor. E enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. E lá não terá mais morte, muito menos dor. Isso é a promessa, irmão. Isso é para a gente ficar firme. E eu concluo dizendo: o seu futuro com Deus pode superar o seu passado. Depende de você. Porque a presença de Deus faz a diferença e não a sua capacidade. Não é pela minha capacidade, porque se dependesse da minha capacidade, coitado de mim. É graça. Estamos aqui por graça. E o que é graça? É favor. Louvamos por graça, respiramos por graça. Por isso, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu encerro. Ageu é um livro que fala sobre reposicionamento. Um povo não precisava parar de trabalhar. Não precisava trabalhar. Eu não estou falando que eu não paro de trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou falando o povo não precisava parar de trabalhar. Eles precisavam parar de negligenciar. Quando a gente inverte esses valores, aí fica difícil. Deus está nos chamando hoje para a mesma coragem. A coragem de olhar para a própria casa e dizer: eu preciso organizar o centro. Assim como o povo teve a capacidade de dizer: eu vou fazer minha casa bem bonita, bem linda. Mas também vou construir a casa de Deus muito melhor do que a minha. Não vou repetir. Eu vou fazer a minha casa bonita, eu vou fazer só um exemplo aqui, eu vou colocar móveis, eu vou enfeitar a minha casa, principalmente as mulheres, né? Eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar isso aqui. E agora para a casa de Deus, vai ser muito melhor ainda, porque Ele merece o melhor. Reflita com isso. Amém, meu irmão? Como fazer isso na prática? E aqui eu dou 4 conselhos. Reavalie honestamente onde está indo o seu tempo. O seu dinheiro, a sua energia mental. Seja sincero. Mas pegue isso aqui, coloque em prática. Senhor, eu preciso me organizar nisso. Não é falta de tempo, não é falta de prioridade. E qual é a prioridade? Segundo, pare de justificar. Chega de dizer: não tenho tempo. É uma coisa que eu ouço, irmão, e eu falo: irmão, a gente até peca, né? É que eu não tenho tempo. Tem sim, tem sim. Você tem tempo para o que prioriza? Se você tem tempo para o entretenimento, tem tempo para orar também. Eu estou falando sério para nós, irmão. Não estou fora disso, não. Terceiro, dê o primeiro passo. Reconstruir o templo da sua vida espiritual. Exige madeira e pedra. Sabe o que se fala? Exige acordar mais cedo para orar. Oh, Jesus. Exige desligar a TV para ler a Bíblia. Exige voltar para a célula. Exige reconciliação. Oh, Jesus. 4. Lembre-se da promessa: quando você der esse passo, Deus sussurrará no seu ouvido, como fez com Zorobabel: eu sou contigo. A presença dele trará a glória que nenhuma estrutura humana poderá produzir. Você crê? Se coloque de pé. Agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. E aí, no seu lugarzinho, você e Deus, eu aqui, você.